Olá, tudo bem? Que bom ver você por aqui. Eu estou muito feliz em estar gravando essa aula hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Kelly. Eu sou uma mãe educadora, faço homeschooling com os meus dois filhos. Eu tenho uma filha de 11 anos e um filho de 7. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças do 0 aos 3 anos de idade. Então, como eu venho compartilhando a nossa experiência com o homeschooling e tudo que a gente tem vivido ao longo dos anos nas redes sociais, é bem comum as pessoas me perguntarem dicas, me perguntarem ideias, e eu tenho recebido muitas perguntas sobre como começar. Pessoas que estão começando com criancinhas bem pequenininhas ainda, com às vezes bebezinhos, né? As pessoas me procuram e dizem, Kelly, eu quero começar com o pé direito. Como é que eu começo? Como é que eu ensino esse meu filho, né? E então eu tô aqui para um vídeo bem prático mesmo, dicas assim de atividades, ideias de como trabalhar com o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças nessa idade inicial ali, bem pré-escolar mesmo, do 0 aos 3 anos de idade. Mas não são atividades que só são válidas para essa idade, tá? O desenvolvimento neuropsicomotor da criança, ele está sempre em constante desenvolvimento. E especialmente do 0 aos 3 anos de idade, a criança tem grandes saltos no desenvolvimento, é onde ela faz grandes conquistas. É o período em que ela adquire normalmente a linguagem, é o período em que ela começa a andar, ela começa a nomear as coisas, ela começa a organizar por meio da linguagem o pensamento dela e também os movimentos, né? Ela vai aprimorando os movimentos dela e dando intencionalidade àqueles movimentos, né? Então, quando o bebezinho ele nasce, ele não sabe como fazer as coisas, ele não tem noção de causa e efeito, ele não sabe que se ele mexer uma mão, se ele pegar algo, ele vai conseguir trazer aquilo para si. E ele vai descobrindo isso, né? Então a gente diz que principalmente até os 3 anos de idade, tem esse grande salto, né, psicomotor da criança, mas as atividades que eu vou sugerir aqui pode ser aplicada em qualquer idade e vai ser especialmente útil para as crianças que têm dificuldades, né? Com relação à coordenação motora, com relação à percepção visual, com relação à atenção, com relação a raciocínio lógico, a categorização das coisas, conceitos básicos, né? Então, tudo isso são situações que a criança ela vai aprender se não for estimulada, também vai aprender sim, mas com certeza, se ela for estimulada, ela vai ter um desenvolvimento muito maior. E você vai dar bases para coisas que você vai precisar construir depois, e você vai dar bases que vão ser bem firmes e que vão sustentar tudo aquilo que você vai construir no que se refere a conhecimento, né? Aquelas bases firmes, elas vão sustentar com muito mais estabilidade aquilo que você quiser ensinar para os seus filhos depois, né? Então, primeiro eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, né? Com os meus filhos, eu sempre fiz o ensino domiciliar, mas é claro que, como todo mundo que entra nessa área, né? Eu entrei sem experiência. Embora eu seja pedagoga, embora eu já fosse pedagoga formada, eu sempre digo que a minha formação não me deu base para fazer o que eu precisava fazer, não me despertou para aquilo que realmente era importante. E eu posso dizer que eu entrei no ensino domiciliar despreparada, como qualquer outra mãe, como qualquer outra família que começa, né? A gente começa sem saber muito o que fazer, e conforme a gente vai experimentando e vendo que vai dando certo, a gente vai descobrindo, né, e vai ganhando experiência, vai ganhando segurança. Então, hoje eu posso dizer que eu estou vivendo uma das fases em que eu me sinto mais segura com relação à educação dos meus filhos do que em qualquer outro momento no passado, né? Então,
Com a Elisa eu trabalhei de uma forma. Quando o meu filho mais novo nasceu, o Eliel, eu já tinha muito mais experiência, então eu conseguia estimular ele de uma forma muito melhor. E eu sempre digo, se eu fosse ter um terceiro filho hoje, com certeza eu faria ainda diferente, eu ainda conseguiria melhorar, né? Tendo em vista a experiência e o conhecimento e a maturidade que eu fui adquirindo com o passar do tempo. E aí eu vim aqui para compartilhar um pouquinho isso com vocês, para que vocês não precisem passar, né, por essa insegurança que eu passei. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero dividir com vocês um texto do Rubem Alves, que realmente me toca muito, fala muito fundo ao meu coração com relação à educação, e eu acho que ele faz muito sentido para a nossa forma de ensinar, de educar as crianças. Então, o texto diz assim: quero ensinar as crianças. Elas ainda têm olhos encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade que, para os gregos, era o início do pensamento, a capacidade de se assombrar diante do banal. Para as crianças, tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra. Coisas que os eruditos não veem. Na escola, eu aprendi complicadas classificações botânicas, taxonomias, nomes latinos. Mas esqueci. E nenhum professor jamais chamou minha atenção para a beleza de uma árvore ou para o curioso das simetrias das folhas. Parece que naquele tempo as escolas estavam mais preocupadas em fazer com que os alunos decorassem palavras do que com a realidade para a qual elas apontam. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas coisas e pessoas, perdão, há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletido dentro da gente. São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial à vida. Quem não muda a sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança, jamais será sábio. Rubem Alves. Então, esse texto, ele começa escolhi começar com ele porque ele fala de coisas que são muito essenciais na educação dos nossos filhos e que eu entendo que são primordiais para o desenvolvimento deles desde a primeira infância, né? Então, as crianças, elas já têm aquele olhar natural, né? Como diz, eles têm aquele olhar de encantamento para tudo que eles olham. Então, tudo para eles é novo, é espantoso e é uma descoberta. E então, como mãe educadora, eu penso que a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é ajudar eles a afinar esse olhar. E é muito difícil você construir no seu filho, se não impossível, você conseguir construir no seu filho algo que não seja realidade em você, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a contemplação, né? A contemplação do meio ambiente, da natureza, de tudo que nos cerca, né? Então, tudo isso é muito importante para as crianças e a gente chamar elas para esse olhar, para esse encantamento, né? Desde que eles são bem pequenininhos, né? Então, aquilo que a gente sempre ouve os pais fazendo com os filhos, né? Olha só o cachorro, ele tá fazendo au, au, au. Ó, escuta o passarinho, né? Olha, filho, que folha linda. Olha, você tá vendo que essa folha aqui ela é comprida? Olha como essa outra é redonda, né? Olha, tem uma folha aqui que tá ficando amarela. Por que que ela tá ficando amarela? Né? Então,
tudo isso é treinar o olhar da criança, né? Estar em contato com o meio ambiente, estar em contato com a natureza é extremamente importante para as crianças, para os, né, pequenininhas ali que estão começando a desenvolver esse olhar, essa curiosidade. Então, alimentar a curiosidade dos nossos filhos, né? Isso é de suma importância. E esse texto fala muito disso, né? Eu acho interessante quando ele diz, né, que parece que as escolas estavam mais preocupadas em fazer com que os alunos decorassem palavras do que com a realidade para a qual elas apontam, né? Então, antes de ensinar qualquer conteúdo, eu acho que inserir os nossos filhos na realidade, né, é muito importante e é primordial. Mas, agora indo para o nosso objetivo da aula de hoje, né? Como a gente pode começar, né, com as crianças, com os pequenininhos? Eu sempre digo, a criança, ela aprende através da brincadeira. Isso a gente precisa ter em mente, é importante a criança, através do brincar, ela adquire muitas formas de conhecimento. E a gente deve usar isso como ferramenta, essa ludicidade, né? É claro que a gente também precisa ter em mente que a criança, ela precisa começar a aprender, que o aprendizado, ele demanda esforço, porque senão vai chegar um momento em que eles vão precisar aprender coisas mais complexas e eles só vão gostar se for divertido. E nem sempre aprender é divertido. Nem sempre aprender é totalmente lúdico, né? Tem conteúdos que são difíceis e que demandam esforço, e claro, vai chegar um momento em que as crianças vão precisar compreender, né, que eles vão precisar se esforçar e que nem sempre vai ser tão legal assim. Mas, especialmente na primeira infância, o aprendizado, eu digo, principalmente até os 3 anos, 4, 5 anos de idade, talvez, eu diria que o aprendizado ele deve ser sim uma brincadeira, né? E eu digo assim, com os meus filhos eu sempre usei a expressão agora nós vamos estudar. Mesmo que o estudar é de certa forma brincar, entende? Porque a criança ela vai entendendo e ela vai internalizando que há um momento em que ela vai estudar e que ela vai largar todas as outras coisas para fazer aquilo. E aí esse estudar na primeira infância, ele vem carregado de ludicidade, ele vem carregado de brincadeiras, de coisas que as crianças gostam de brincar. E aí a gente vai construindo com a criança de que estudar é gostoso, de que estudar é divertido. E claro, vai ter momentos para frente que talvez não vai ser tanto, que vai precisar se esforçar e que talvez não vai ser tão divertido assim, mas ela já vai ter entendido que é importante, que aquele momento de sentar e estudar, ele acontece todos os dias. Então, essa constância prepara os nossos filhos para um momento em que de fato eles vão precisar estudar, né? E aí a gente vai usando esses momentos de estímulo, né? Não são momentos de aula, são momentos de estímulo, em que a gente vai estimular, em que a gente vai brincar, em que a gente vai se divertir com os nossos filhos. A gente cria uma rotina. Enquanto você brinca, né, você já vai criando essa consciência na criança de rotina para estudar, para a questão da educação deles mesmo, né? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para começar mostrando as sugestões que eu separei para vocês para mostrar aqui. Aqui está. Acho que está todo mundo vendo, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender, quando se fala em educação, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a criança precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever, precisa aprender a fazer cálculos, né? E, na verdade, isso tudo faz parte, mas antes de escrever, antes de ler, existem outras coisas que precisam ser construídas. E aí é sobre isso que eu quero falar nessa aula. O que vem antes de escrever, né?
Então, antes de escrever, as mãozinhas dos nossos filhos precisam ganhar muitas outras habilidades. E essas habilidades, elas são, olha só, aqui eu elenquei algumas delas, né? Não são todas, tem mais, mas para a gente ter uma ideia, né? Então, essas mãozinhas precisam amassar, apertar esponjas, pintar com giz, recortar, rasgar, alinhavar, pintar com tinta, manipular pinças, manipular sementes, fazer transferências de líquidos de um recipiente para o outro, de sólidos de um recipiente para o outro, desmontar, dobrar, se sujar, amarrar, manipular talheres, encaixar, colar adesivos. Tudo isso é extremamente importante para o desenvolvimento neuropsicomotor das nossas crianças. E uma criança que não tenha o seu desenvolvimento motor bem desenvolvido, com certeza ela vai ter problemas depois para aquisição do conhecimento, para aquisição das habilidades de escrita, então vai ter dificuldade de concentração, a criança que o nosso corpo ele é um todo, né? Então, quando algo está desequilibrado, com certeza vai interferir em outras situações. Então, a criança que não teve um bom desenvolvimento psicomotor, quando chegar lá no terceiro, quarto ano do ensino fundamental, ela vai ter dificuldades, sim, para escrever, para fazer cópia, para se concentrar, né? Então, como é que a gente previne isso, né? Que tipos de estímulos eu posso dar para os meus filhos? Né? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês essa questão das sugestões de atividades, tá? Começando assim, aqui são sugestões de um modo geral, tá? Que você vai poder fazer, algumas delas desde bebezinho, desde antes de 1 aninho já, até a idade que você julgar que é necessário. Essas atividades, elas são muito importantes para trabalhar com crianças que tenham alguma questão como, por exemplo, crianças no transtorno do espectro autista, crianças com déficit de atenção, hiperatividade. Isso tudo esses tipos de estímulos também ajudam a crianças com essas dificuldades de aprendizagem, né, essas e outras. Então, se você também conhece crianças que tenham essas dificuldades, com certeza essas atividades também vão ajudar a criança a focar nessa questão do aprendizado, tá? Então, toda a apresentação agora, elas são assim, com sugestões de atividades mesmo. Eu tenho a minha criancinha ali com 2 aninhos e eu já quero começar as aulas, né? A gente vai chamar de aula o momento de estudar aqui, né? Mas é, na verdade, esse momento de brincar, né? Então, olha que legal essa atividade aqui. A gente tem aqui o bebê, e ele está trabalhando além da coordenação motora, né? É uma caixa com rolinhos de papel higiênico, né? Então, além da questão da coordenação motora, de encaixar o rolinho no buraco, a gente tem a questão da percepção visual e do pareamento de cores, né? Cada rolinho encaixando na cor correspondente, né? Então, é uma sugestão de atividade bem legal. Aqui, ó, também são essa atividade que a gente tem o bebê aqui com os rolinhos, né, de papel toalha, rolinho de papel higiênico e colocar os pomponzinhos no buraquinho ali para cair embaixo, né? Também é uma atividade legal para criança que vai trabalhar coordenação motora para o bebê. Se for uma criança bem pequenininha, você vai notar que no começo eles vão ter dificuldade para acertar o pomponzinho dentro do buraquinho, e a relação causa-efeito também é bem legal de ver a reação deles, principalmente as primeiras vezes, quando eles colocam e eles veem que cai do outro lado, né? A outra atividade bem simples com materiais que dá para a gente ter em casa, que a gente vai tirar da nossa cozinha, né? Então, a criancinha ali com os pomponzinhos colocados dentro do fouet, né? De fazer bolo, e aí vai trabalhar essa questão da motricidade fina da criança, de tirar o pompom, e aí você pode deixar ela explorar, com certeza o bebê vai tirar os pomponzinhos, vai querer colocar de volta, né?
E uma coisa importante, a maioria dessas atividades é imprescindível que os pais estejam o tempo inteiro junto com as crianças, porque especialmente nessa fase do desenvolvimento, a gente tem aquilo que se chama de desenvolvimento oral. Então a criança ela explora o mundo e ela descobre o mundo levando tudo à boca, né? Então, é bem importante acompanhar de perto as atividades, porque com certeza haverão tentativas da criança de levar coisas à boca. Então, ali está manipulando objetos, né, como os pompons, que são pequenos, então cabe também a instrução e olhar atento dos pais para a criança não comer os objetos também, né, que a gente não quer. Então, próxima atividade aqui, ó. A gente tem aqui a criança com os pomponzinhos, né? Isso é uma forma de pão de queijo, de muffin, né? É a questão do pareamento de cores com os pompons. Uma variação para essa atividade seria que a criança ela está pegando com a mão, manipulando os pompons com a mão e colocando, pareando as cores ali, né? Do pompom com o potinho. E uma variação pode ser a criança usar um prendedor de roupa para pegar os pompons e largar. Então, ela vai trabalhar esse movimento de pinça, né? Então, se for um bebezinho, né, de um aninho, 2 aninhos, que ainda tem dificuldade, que está trabalhando essa questão da motricidade, vai fazer com a mão, né? Vai trabalhar essa questão da percepção. Mas conforme a criança vai crescendo, você pode ir colocando graus de dificuldade. Então, você vai evoluir talvez para um pegador, uma pinça, alguma coisa assim, para pegar, depois o prendedor de roupa para pegar e os pompons e largar, né? E a outra atividade aqui, ó, os furinhos, né? Uma tampinha numa latinha perfurada e encaixar os canudos no buraquinho também, para desenvolver motricidade fina, é uma atividade excelente. A gente tem também aqui, ó, a criança jogando, então foi colocado fita adesiva, né? Acho que fita durex larga, transparente. Não necessariamente precisa ser transparente, mas o transparente também é legal para ajudar nessa questão da percepção visual, da causa e efeito. E aí vai trabalhar a motricidade ampla da criança, de lançar as bolas, de tentar acertar, né? Onde tem o plástico, né? A fita, desculpa. E vai trabalhar também a concentração, né? E com certeza é uma atividade que a criança vai gostar muito de fazer. E a gente tem aqui também essa outra atividade que ele é como se fosse um labirinto, né? Também com o pomponzinho. Então a gente tem ali uma peça de papelão com canudos grudado e foi colocado dentro de um plástico, um fechamento em zip, né? E aí a criança vai manipulando o pompom de um lado para o outro até chegar ao final do caminho, né? Também para trabalhar a motricidade é bem bacana. E a gente tem aqui 4 sugestões de atividades, né? Para trabalhar com bebês. Então a gente tem um bebê aqui sentado diante de uma banqueta, uma cadeira, e também foi trabalhado com fita durex, né? Fita larga, ou papel contact, e aí tem ali as pecinhas que a criança pode grudar e desgrudar, né? Na fita. E aí, com certeza, vai ser uma atividade interativa e bem interessante, né, para o bebê fazer. Ao lado, a gente tem uma criança manipulando post-its que estão grudados na parede, né? Então, a gente vai ver várias atividades com adesivos para estimular as crianças pequenas, porque o colar adesivos e descolar adesivos também trabalha muito essa questão da motricidade, né? E aí a gente tem também aqui os canudinhos, né? Enfiadinhos aqui parece ser um cestinho, né? Pode usar aquelas caixas organizadoras, às vezes que vêm furadinhas, né? A gente coloca os canudinhos ali e a criança vai colocando e vai tirando, e aí você vai ver que o bebê, né, se você colocar isso pro bebê, ele vai começar a experimentar, ele vai tirar, ele vai tentar colocar de volta, né? Então, deixa eu pedir só um minutinho aqui para vocês. Voltando, perdão, as crianças estavam derrubando a casa. Ai, tava difícil de gravar aqui.
Vou voltar aqui para o nosso compartilhamento de tela, aqui das atividades. E a quarta atividade que foi sugerida aqui, né, do ladinho, é uma espécie de cama de gato para colocar o bebezinho dentro, né? Então são aqueles cestos, aquelas caixas organizadoras. E aí a gente vê ali que foi colocado os barbantes entrelaçados por cima da caixa e foram colocados objetos, bolinhas, e aí você pode ver o que atrai a atenção do bebê, que aí também tem essa questão do planejamento, né? O bebê vai querer pegar as coisas e ele vai se enroscar ali naquela caminha de gato, e isso vai trabalhar tanto motricidade fina quanto motricidade ampla, a relação de causa e efeito, né? Estimula um monte de coisa essa atividade bem legal. Outro tipo de atividade para fazer com as crianças, opa, perdão, é essas aqui, ó. Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma série de desenhos nesse estilo, né? Para trabalhar. Então, aqui está trazendo duas formas de trabalhar, né? Uma é com o adesivo. Então, a gente encontra esses adesivos para comprar em livraria, pela internet, né? E tem vários formatos, tem formato de estrela, tem formato de bolinha, tem formato, mas esse de bolinha é legal porque você encontra muitas atividades prontas para a criança ir tirando o adesivo e colando. Então, trabalha ali duas habilidades motoras diferentes, né? O tirar o adesivo e o conseguir encaixar bem dentro da bolinha, né? Para conseguir colar. Então, assim, ó, vou mostrar para vocês. Se procurar no Pinterest, a maioria das atividades aqui eu encontrei no Pinterest, as sugestões, né? Então, se você procurar, você vai encontrar uma série dessas atividades aqui para a criança ir colando os adesivos nas bolinhas, né? Então é bem legal. E aí tem também as pontilhadas, que aí você pode pedir, dar uma canetinha para a criança, pedir para primeiro ela contornar as bolinhas, depois ela pode colar alguma coisinha dentro, né? E a outra sugestão é de fazer com tinta, né? Aqui tem um palitinho especial com uma esponjinha, né, na ponta para ir colocando, mas também você pode usar um prendedor de roupa, colocar uma espuminha na ponta do prendedor ou uma bolinha de algodão, e aí a criança vai colocar na tinta e ela vai ir pintando, vai fazendo a punção nas bolinhas, né? Outra ideia também seria a criança pintar com o próprio dedinho, né? Pegar a tinta e ir colocando o dedinho nas bolinhas, né? Para quem é da área de artesanato, de trabalhos manuais, né? Os pais, as mães que têm habilidade com isso, essas caixas sensoriais, né? Também é uma coisa muito legal para se fazer com criança pequena, né? Então você pega, né? Essa caixa aqui é de MDF, mas dá para fazer de papelão também, e aí você vai, se você pesquisar por caixa sensorial, tábua sensorial, alguma coisa assim, você vai encontrar várias sugestões de atividades que você pode fazer, que você pode colocar para estimular a criança, né? Então a gente vê ali o tênis para amarrar, os fechos, os zíperes, botões, pecinhas para você movimentar no lugar do lugar, né? Então não é tão difícil de fazer e tem uma série de coisas que você pode colocar ou brinquedinhos que você pode acoplar ali na caixa para dar para o bebê brincar e para estimular ele, né? Aqui são atividades além de coordenação motora, são atividades de pareamento também, percepção visual, né? Que a criança vai parear os pompons. Esses pompons, eles são muito úteis. Eu usei muito, ainda uso, né, com os meus filhos para várias atividades. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, é comprem pompons, que você vai usar muito, né? Então, aqui a gente tem duas sugestões de atividades, uma com garrafas e outra com as tampinhas, né? Em que a criança vai pareando, né? Aí você pode ver ali, tem uma que a criança está segurando o prendedor de roupa e tem outra que ela está manipulando um pegador, né? Então, com os bebês mais pequenininhos, você pode usar só uma garrafa sem fazer o pareamento, né? Só uma garrafa para a criança ir colocando os pompons dentro, acertar a boquinha da garrafa ali, né? Então, já é uma ótima atividade de coordenação motora para a criança mais pequenininha. E à medida em que a criança vai crescendo, vai amadurecendo, você vai
colocando mais elementos na atividade, né? Na mesma atividade que você já tinha oferecido para ela. Aqui, ó, também com pompons, né? De grudar os pompons é aqueles rolinhos de tirar pelo de roupa, sabe? Então você pode encher de pompom e dar para o bebê explorar. E aí ele vai tirar, ele vai colocar de novo, talvez ele vai tirar todos. Dependendo a percepção do bebê, ele vai começar a separar por cores, deixar só, né? E aí você pode ir estimulando o bebê, né? A criança e talvez, ou você pode dar todos os pompons ali sem colar no rolinho, e aí você pode dizer, né? Filho, vamos colar agora. E aí você pega um pomponzinho amarelo. Nós vamos colar os pompons dessa cor aqui, ó. Esse aqui é o amarelo. No momento é que você colhe todos os pomponzinhos amarelos que você achar. E aí o bebê vai, né? A criança vai procurar ali o pomponzinho na cor, na sugestão, né? Claro que isso é para crianças maiorzinhas, né? Mais próximo ali dos 2 anos de idade, que ela vai conseguir fazer essa questão do pareamento de cores, de observar e de seguir essas instruções, né? Até essa idade, a gente vai trabalhar mais essa questão do desenvolvimento motor mesmo, né? E aí a gente tem do ladinho uma outra sugestão para trabalhar com aqueles poppet, né? Que as crianças gostam bastante de apertar e para criança pequenininha também é bem legal, né? Que ele tem o estímulo do barulhinho e também dá. E aí também você pode usar os pompons se você tiver o poppet. Outra atividade que é fantástica para trabalhar com crianças é essa questão do alinhavo. Se você pesquisar na internet ou em lojas de materiais educativos, você vai encontrar vários estilos desses jogos de alinhavo prontos. Tem uns que são muito bonitos, mas também você pode fazer, é muito simples de fazer em casa, né? Então, você tem ali a sugestão, né? Um coração cortado de papelão e perfurado, e aí tem o cadarço, né? Eu comprei quando o Eliel era pequeno. Nessas lojas de utilidades, eu comprei um monte de cadarços. Eu tenho ali um saquinho cheio de cadarço que a gente usava para diversas coisas. E o alinhavo foi uma atividade que eu usei muito. E aí você encontra também na internet vários tipos de figuras. Então você pode usar, né? Se a criança gosta de dinossauros, então tem aqui o exemplo, né, do desenho do dinossauro já com as marcações de onde você vai furar com o perfurador para a criança trabalhar com o cadarço, né? E aí você pode ir ajudando e estimulando em cada atividade, se você quer que a criança vai passar o cadarço por fora, se você quer que vai passando só por dentro, né? Sem cruzar por cima do desenho. E aí você encontra também para a criança fazer com os números, com as letras, enfim, você pode criar com o tema que você achar que for pertinente e que for de acordo com a capacidade da criança. Para crianças menores, vai colocar menos furos, mais espaçados, e aí você vai ver que as primeiras vezes que a criança for fazer, ela vai passar bem aleatório, talvez vai cruzar por cima do desenho, vai fazer uma nozeira com. E tudo bem, deixa ela explorar, né, o brinquedo, né? E aí, conforme ela vai se acostumando com o alinhavo, você pode ir orientando, né? E dando instruções de como fazer esses movimentos, né? Aqui são sugestões de atividades de transferências de recipientes, né? Então, são atividades bem legais para fazer. A primeira ali, a criança, ela tá com uma concha grande, né, e transportando bolinhas relativamente grandes, né, bolinhas de plástico ali, e ela está transferindo da bacia para uma forma de muffins ali, colocando as bolinhas, encaixando elas. E na outra, uma atividade ótima para fazer no verão, as crianças vão curtir muito, né? Você coloca essas bolinhas de plástico numa bacia com água e deixa as bolinhas ali boiando e dá uma colher, e com a colher a criança faz a transferência, né, de um recipiente para o outro. E aí você pode ir fazendo variações, né? Você pode pedir, você pode colocar 2 potes, talvez um pote só com água e pedir para a criança fazer a transferência da água com a colher, pode fazer a transferência da água com uma concha,
Você pode dar vários copinhos e uma jarrinha com água para a criança ir colocando os líquidos nos copinhos, né? Usando a jarrinha para colocar os líquidos nos copinhos. Então, são várias sugestões de atividades que você pode ir fazendo de transferência com as crianças. Aqui eu também tenho algumas sugestões, né, de atividades de transferência. A primeira ali em cima, a criança está com o jarrinho, né, transferindo para os copinhos, é uma ideia. Aqui também ela está usando grãos para transferir de um potinho para o outro usando uma colherinha pequena. Uma outra sugestão que também é transferência, mas aí é mais lúdica, né? Ah, dá para fazer ali, né? Tem a carinha de um bebê com a boquinha aberta e aí vai colocando, né, os grãozinhos do potinho aqui dentro da boquinha do bebê. E o outro é para trabalhar motricidade e pareamento de cores também, os grampinhos de roupa, né? Pareando os grampos de roupa com as cores no papelão. Só um momento. Vida de mãe, gente, tenho que ir parando, atendendo as crianças entre uma parte da gravação e outra. Deixa eu compartilhar aqui de novo, vamos continuar. Muito bem. Outra sugestão de atividade para trabalhar a motricidade, né? Com um palito de dente, né? Lembrar sempre, claro, de preferência, cortar as pontinhas para não acontecer acidente, de machucar, né? Mas aqui o desenho é o desenho de um porco-espinho com os furinhos onde a criança ela deve encaixar o palitinho exatamente nos furinhos, né? Também para trabalhar a questão de motricidade, concentração para as crianças mais pequenininhas. Eles vão gostar bastante. Você não precisa fazer necessariamente só do porco-espinho, você pode fazer a mesma atividade com variações de personagens. Talvez vai fazer um menino com o cabelo espetado, né? E aí você pode colocar, talvez, linha de lã no palitinho para fazer um cabelo comprido para a menina, né? E aí você vai variando a atividade para trabalhar essa questão dessa motricidade fina, né? E falando ainda de motricidade fina, essa outra atividade também, ela é uma atividade de percepção visual e pareamento, né? Aqui são com cotonetes. Os cotonetes eles são cortados ao meio e você pode tingir eles ou com tinta guache ou com corante alimentício. E aqueles mesmos adesivinhos redondinhos, né, que usou naquela outra atividade de encaixar nos círculozinhos, né, eles são colocados aqui numa caixa e aí faz o furinho na caixa. E aí a criança precisa encaixar o cotonete em cima da cor correspondente. Então, além de trabalhar a motricidade, vai trabalhar essa questão da percepção visual e do pareamento de cores, né, com a criança. Nesse sentido, também tem aqui outra sugestão de colocar e tirar as sementinhas da melancia, né? Então, aqui ó, é o desenho de uma fatia de melancia em um pedaço de isopor. E aí as sementinhas elas podem ser feitas com massinha de modelar, né? Com alguma massinha que você tem aí, ou qualquer outra coisa que possa simular as sementinhas, né? E aí é colocada no palitinho e a criança ela vai ter o movimento de colocar as sementes, depois você pode fazer uma variação de dar um pegador, uma pinça, alguma coisa para a criança, para ela também retirar as sementes. E aí você trabalha as duas funções motoras, né? A gente tem do outro ladinho ali a criancinha encaixando as tampinhas, né? Na joaninha, simulando as manchinhas da joaninha, também é um movimento que para crianças pequenas é difícil, então estimula bastante essa questão do controle motor. E aqui embaixo também a gente tem a criança com um palitinho de picolé para encaixar nos buraquinhos. Então você vai ver que vai ter muitas sugestões de atividades de encaixe, né? E se você for fazer com o seu filho esse tipo de atividade, você vai ver como no começo eles têm dificuldade desse controle motor, né, para fazer. E
E é tão gostoso de ver como eles vão construindo autonomia e vão aprendendo a ter esse controle de movimentos para fazer as atividades. Isso é bem legal, é bem gostoso de fazer com eles. Aqui nós temos um barbante com vários prendedores de roupa, então dá para fazer também, ou você já levar a criança diante do barbante com os prendedores para ela tirar, né? Ou também você pode pedir para ela colocar o prendedor de roupa no barbante, né? Então, você vai avaliando aí o que funciona, o que você quer estimular a sua criança. E aqui a gente tem também do ladinho um outro estilo de cama de gato, feita com o mesmo tipo de caixote, né? Só que aí o bebê não está dentro, ele está fora, e aí tem os objetos ali dentro para ele planejar como é que ele vai fazer a retirada. Ah, novamente aqui eu coloquei a transferência, né? Atividade, sugestão de transferência. E a sugestão de trabalhar com massinha de modelar, né? Fazer massinhas de modelar e espetar objetos. Então, aqui são pedacinhos de cotonete também, mas espetar os objetos na massinha de modelar para a criança retirar com a pinça, né? E também ali embaixo de pintar as unhas, né? O desenho das unhas para a criança fazer essa atividade lúdica da pintura. Mais uma vez, atividades com adesivos, né? Então, a gente tem aqui as formas geométricas com adesivos menores, e é legal quando você trabalha com coordenação motora, você variar o tamanho das coisas que você usa para ajudar a criança ela a trabalhar, ela ter essa noção de trabalhar com vários tamanhos de coisas, né? Então, a gente tinha ali algumas sugestões de atividades com adesivos maiores. Pode ver que esses já são pequenininhos, então também aqui a criança aí contornando a forma geométrica, colando os adesivos, né? Então é uma variação, né? Quando a gente ia na escola, não sei vocês, mas eu lembro muito de fazer bolinha de papel crepom e de papel higiênico para colar, né? Nas atividades. Isso é uma atividade sensorial fantástica, é muito bom. Mas o adesivo também seria uma variação, né? Também para fazer diferente. Lembra que eu falei do cadarço, né? Que dá para usar em vários outros tipos de atividades. Então a gente tem aqui, né? Que é uma sugestão, uma colmeia, né? E por incrível que pareça, o que tem colado aqui é macarrão. Eu fiz várias atividades de macarrão com o Eliel para ir passando o cadarço dentro, né? E ir contornando. Mas você pode usar também o canudo, né? Para passar o cadarço, você corta o canudinho e vai colando ele espaçado e a criança ela vai contornando ali, né? E o desenho do sapatinho, né? Que além de, para criança mais pequenininha, você pode trabalhar a questão de passar o cadarço, e aí, conforme a criança vai ficando mais velha, você pode ir ensinando ela a fazer a amarração. Outra sugestão com palito de picolé, né? De pareamento de cores e de encaixe também do palito. E aí também você pode trabalhar, dependendo da idade da criança, a questão de números, né? E colocar a quantidade de, né? Quantos furinhos, quantos palitos, e a criança ir pareando a questão de número com quantidade. E do ladinho aqui tem a da centopeiazinha. Uma sugestão aqui é se você compra esses velcro nessas lojas de armarinho, né? E aí você cola, pode colar com cola quente, fica um pouco mais resistente do que com aquele adesivo que vem só no velcro, né? Então você cola ele e a criança vai colando, vai pareando a cor das tampinhas, né? Com o círculo da centopeia. E aí também tem os pomponzinhos que dá para ir colocando dentro das tampinhas. Outros tipos de atividades de pareamento, né? Aqui em cima a gente tem ali os palitos de picolé com os rolinhos de papel higiênico, os rolinhos de papel higiênico pintados, e aí precisa parear os palitos com as cores do rolinho de papel higiênico. Ao lado também com rolinho de papel higiênico, mas aí a gente tem formas, né? E aí você pode colocar o que você achar interessante para a criança parear, né? E aí colocando os palitinhos dentro. Atividades de encaixe feitas com. Você pode usar tanto papelão quanto pratinho
pratinho de papel, você tira o fundo dele para encaixar, né? E aí pode também brincar de lançar, né? Dependendo do tamanho da criança, já vai conseguir lançar para tentar encaixar no papel higiênico, ou se quiser usar aqueles maiores de papel toalha, também é bem legal. O rolinho do papel higiênico furadinho para passar os ou canudos ou palitos, né? E o encaixe dos pompons também dentro do rolinho de papel higiênico. A outra atividade aqui é a pareamento de cores, com uma outra forma, né, de pareamento de cores com os pregadores de roupa, né? Esse movimento do pregador de roupa também é um movimento bem interessante para trabalhar com a criança, estimula muito. E aqui a gente tem esse aqui eu fiz para o Eliel quando ele era menorzinho com um sapo, né? Então você desenha o bichinho dentro de um caixote, recorta a boca e aí ela põe uma bolinha ali que a criança precisa conduzir a bolinha para derrubar. Então também trabalha a questão de motricidade, de planejamento, de causa e efeito, né? E do ladinho a gente tem o bebê usando aqueles elastiquinhos de cabelo para encaixar no, no negocinho ali do papel toalha, né? Também para trabalhar a motricidade, é bem legal. E aí, sugestões de atividades para estimular raciocínio lógico, percepção visual e coordenação motora, tá? Essas atividades também eu encontrei todas elas no Pinterest. Se você está assistindo esse vídeo e você gostar dessas atividades, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram e eu posso mandar essas atividades para vocês. Eu tenho elas todas salvas, né? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Algumas atividades de esquema corporal, tá? Quando a gente trabalha com criança menorzinha, eles estão desenvolvendo essas noções de esquema corporal, né? Então, quando você vai trabalhar uma atividade assim com uma criança de 2 aninhos, de, né, 3 aninhos ali, você não vai pedir para a criança recortar a atividade, você já vai recortar, né? Já vai entregar para ela recortado. E aí você vai pedir para ela, onde vai o olho, né? E onde vai o nariz? E aí você vai avaliar se a criança já tem percepção que um olho fica ao lado do outro, que o nariz fica entre os dois olhos, que a boca fica logo abaixo do nariz. E aí você vai trabalhando essas questões de percepção visual, de esquema corporal com a criança, né? E ela vai trabalhando toda essa questão da coordenação motora, né? Pode parecer pouca coisa, mas o passar, né, pegar a cola bastão, ela é muito boa, porque ela não faz lambança, então é legal, trabalha um tipo de movimento com a criança, então para aquele dia que você não está muito afim de sujeira, de lambança, a cola bastão é uma boa sugestão. Mas quando você estiver disposto, também a cola líquida é bem importante, porque você vai conseguir começar a trabalhar com a criança a noção de o quanto apertar, de quanta cola que coloca. Então, as primeiras vezes que você for fazer atividade, vai ser aquele, uma cola para todo lado, e a criança vai colar e vai ficar aquela lambança de cola, é normal, faz parte, a criança está aprendendo, né? Ela está tendo aquisição dessas habilidades. Então, é bem legal trabalhar com a criança e você vê a evolução dela na relação, né, perdão, na execução das atividades, né? Então, você vai ver que as primeiras atividades ela vai ficar, o desenho vai ficar a criança com o olho mais para cima, outro mais para baixo, com a boca meio torta, e conforme a criança vai evoluindo, né? E você pode dar outros tipos de rostinhos, né, para a criança ir montando. E aí você vai vendo que, com o passar do tempo, eles vão melhorando, vão aprimorando o movimento, né? É muito gostoso de acompanhar. Aqui também uma atividade de esquema corporal, né? Como eu disse, a gente entrega já recortado para a criança e a criança só vai colando, vai encaixando no lugar certo, né? Essas bonequinhas de vestir, se você procurar na internet, você vai achar de vários modelos, né? Então, eu trouxe aqui só para mostrar. Mas esse mesmo kitzinho aqui, tem a menininha e tem o menininho. E aí tem roupas de verão, roupas de inverno, roupas de festa, né? E aí é uma atividade bem legal. E esse tipo de atividade vale a pena você
imprimir num papel mais grosso e até você plastificar as peças, e se você achar mais fácil, dá para colar um velcro na pessoinha, né, e um velcro, né, e a outra face do velcro nas roupinhas, para a criança pequenininha ir colando no velcro, né? Ou também pode ser com cola, não tem problema, né? Você pede, então hoje nós vamos montar, só que se for com cola vai dar para fazer só uma vez, e se você plastificar, né, e só colocar em cima ou colocar com o velcro, você pode usar, né, põe no envelopinho ali e é uma brincadeira que você pode usar várias vezes, né? Então, a blusa, em que parte do corpo a gente vai colocar a blusa, né? Então, normalmente é uma atividade que faz muito sucesso com as crianças, eles gostam muito, né? Então fica a sugestão aqui, os bonequinhos de vestir, se você pesquisar na internet, tem muitos modelinhos bem legal. Aqui é um outro modelo de rostinho, né, para montar para as crianças também, como falei para vocês, você pode ir variando os modelos para trabalhar essa questão de esquema corporal e também variando a forma, né? Uma hora você cola com cola bastão, outra hora com cola líquida, outra hora você vai colar, vai só colocar em cima ali, ou com velcro, né? E aí vai variando a atividade e a criança vai criando essa noção de alinhamento, de esquema corporal, né? Outro é também para trabalhar esquema corporal com os bichinhos, a roupinha, né? A criança vai colocando. Essa aqui é uma atividade de correspondência, né? Também sempre, sempre, gente, para criança bem pequenininha, esse tipo de atividade você já entrega ela recortada para a criança. E para a criança que é maiorzinha, que ela já tem uma certa habilidade com a tesoura, claro que é um ótimo estímulo a criança mesmo recortar, né, os seus personagens e ir montando. Mas você vai trabalhar ali com a criancinha de 2 aninhos, né, menos de 3 aninhos, você entrega recortado para ela e pede só para ela fazer a correspondência, você já vai estar estimulando um monte. Então, né, a qual corpinho cada cabeça, né, pertence. Essas atividades aqui de sombras, de pareamento com sombras, são muito legais também. São ótimas para trabalhar atenção, concentração, percepção visual, coordenação motora, né? Então, se você vai trabalhar encaixe, né, que nem essa aqui das roupas, né, que você precisa encaixar a cada roupinha na sua sombra, né? Então vai trabalhar muito a questão da coordenação motora para a criança conseguir colar bem certinho em cima, né? Aí aqui tem algumas outras atividades, você pode tanto recortar só o quadradinho ali para a criança parear, né? Como você pode recortar a forma, né? Para a criança encaixar. E uma atividade legal para fazer também com essas sombras é fazer jogo de memória, né? Então, se você vai trabalhar com crianças pequenas, você escolhe 2 imagens e 2 sombras, e aí você vai fazer o jogo da memória com ela. Então, vamos achar. Olha só, essas aí que a criança vira uma imagem e vira uma sombra. Essas imagens, elas correspondem, elas são correspondentes? Não são? E aí, conforme a criança vai ficando maiorzinha, você pode ir agregando mais imagens, né, no jogo da memória para fazer com ela. Então, aqui coloquei algumas para mostrar, né, que você encontra também muita sugestão desse tipo de atividade na internet. Olha só que legal esse da caixinha de ferramentas, né? Então, reforçando de novo, sempre entregar para a criança recortado, né, para ela fazer o pareamento, né? Aqui da fazendinhas, da casinha, né? Não é uma fazendinha, é uma casinha, né? Um cenário. E aí também tem, além de fazer o pareamento de sombras, de colocar um em cima do outro, de encaixar, também tem as de ligar, né? E aí você encontra diversos níveis de complexidade. Então você tem ali imagens pouco complexas, com poucas sombras e bem distintas entre si para criança bem pequenininha, como você encontra também atividades assim de
imagens bem semelhantes entre si, com pequenos detalhes, para a criança já maior fazer o pareamento com a sombra, então, que exige bastante atenção, bastante concentração, então você pode ir evoluindo o nível da atividade, né? Essa questão de categorizar as coisas é uma função muito importante para a gente desenvolver nos nossos filhos desde pequenos, né? Eles terem essa noção de ao que pertence, qual é a categoria que eu devo colocar, né? Então, também existem vários tipos de atividades, né? Então, aqui a gente, né, uma sugestão, né? A gente tem aqui a categoria vegetais e frutas, né? Então, a gente pode trabalhar ali com questão de o que são legumes e o que são frutas, qual é a diferença entre eles, e aí colocar na sacolinha correta, né? Colar aqui cada item, né, na sacola correta, né? E aí também tem essas atividades que você pode, essas aqui você pode usar só para montar o cenário, como você também pode usar para essa questão de categoria, você separar por categorias. Então você vai pegar um cenário e você vai pegar animais diferentes e você vai dizer a qual desses ambientes, né, de que esse animal pertence. Então a gente tem aqui, ó, o porco. O porco ele é um animal da fazenda ou ele é um animal da neve, né? E aí a criança ela vai dizer ao qual ela pertence. E uma sugestão também para esse tipo de atividade é que você pode tanto trabalhar com cola, como você pode comprar papel adesivo para imprimir e aí recorta e a criança também vai trabalhar essa questão do adesivo. Também é uma sugestão para variar, né? Para você não fazer sempre, estar sempre recorrendo à cola, né? Então, tanto essas aqui dos animais, quanto essas outras de pareamentos de sombra, né? Você pode imprimir os elementos coloridos em papel adesivo para a criança colar em cima, como se fosse um adesivinho, né? Seguindo em frente, a questão de ordem, né? Ordem crescente, ordem decrescente, o maior, o menor, né? O do meio. Então, você encontra também sobre vários temas, né? Eu usei aqui o tema dos dinossauros, mas você vai encontrar com várias temáticas para a criança fazer essa questão de tamanho. Você vai primeiro trabalhar nessa questão dos tamanhos, né? O mais grande, o mais pequeno, o maior, menor, esses conceitos, e também para a criança ir tendo essa percepção visual de ela alinhar. Então, você vai dizer, agora a mamãe quer que você coloca do maior para o menor, em ordem decrescente. Agora a mamãe quer que você coloque em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Também uma sugestão. Aqui são de completar as imagens, né? Aonde encaixa? Então, trabalha a percepção visual, trabalha a coordenação motora, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma carinha de robô em forma de triângulo. Aonde vai essa carinha? E aí a criança vai trabalhar também essa questão do encaixe, né? Da observação. Aí a gente tem aqui os quebra-cabeça faltando uma peça, né? Então, também sempre você vai progredindo o nível de dificuldade das atividades. Então, você vai trabalhar ali com crianças mais pequenininhas, então são atividades mais simples, com menos peças, né, em que ela vai treinando o olhar e conforme a criança vai ficando maior, você pode ir deixando as atividades um pouco mais complexas. Aqui também, né, aonde encaixa, né, qual é o miolinho de qual flor, e aí você pode definir se você quer eu quero que nenhuma flor fique repetida, né? Então você tem que colar os miolos todos em flores diferentes, ou eu quero que você cole o miolo da mesma cor das pétalas, ou né? Aí você, enfim, define qual que vai ser a regra, né? E essa aqui também, qual é a roupa, né, que encaixa. Aqui também são de atividades de encaixe, né? Outras sugestões de variações, e aqui também para você trabalhar a questão de pareamento de número com a quantidade. Raciocínio lógico e percepção visual, mais algumas sugestões de atividades. Então, essas aqui são atividades de sequência lógica,
né? Preencha com os próximos, então a criança precisa reconhecer qual é o padrão e continuar o padrão. E essa mesma atividade você pode aplicar ela com vários materiais. Então, eu sempre sugiro que você vá fazendo alternâncias de materiais que você usa. Então, se hoje a criança continuou a sequência com giz de cera, amanhã você oferece uma canetinha, depois de amanhã você vai oferecer uma tinta, no outro dia você vai oferecer uma aquarela, no outro dia você vai oferecer os pompons para ela colocar em cima do, né? Então ali ó, você vai entregar para ela a primeira minhoquinha ali, sei lá o que que é. Tem as bolinhas vermelhas e amarelas, né? Então, você vai entregar os pompons vermelhos e amarelo e ela vai fazer a sequência ali com os pompons, com a massinha de modelar. Então, vamos pegar uma massinha de modelar vermelha, uma massinha de modelar amarela e vamos fazer várias bolinhas. Então, você já vai estar trabalhando a coordenação motora e vai trabalhar essa questão da sequência lógica. Quais cores de bolinhas de massinha de modelar a gente coloca na sequência? Esse tipo de atividade aqui para trabalhar raciocínio lógico e percepção visual eu acho fantástico e até eu tenho dificuldade, confesso, nesse tipo de atividade, né? Então, você trabalha essa questão de até você começa a ir para um nível de abstração para a criança, né? Então, são dois formatos da mesma atividade para a criança, né? Ah, você vai, esse aqui, desse outro lado, você vai recortar os quadradinhos e aí a criança vai parear, né? Então, você imagina que você está olhando esses objetos de frente. Então, você está vendo ali uma base verde, com uma base menorzinha, com uma outra peça menorzinha vermelha em cima e uma bolinha amarela no topo. E se você olhar essas mesmas peças de cima, qual é a visão que você vai ter? E aí a criança precisa ligar uma com a outra, né? Então tem aqui, ó. De um lado a gente tem essa para recortar e fazer o pareamento, e do outro lado a gente tem para a criança ligar qual corresponde, né, a visão lateral com a visão de cima. Essa também aqui é questão de reprodução do padrão, né? Então, você vai ter, você vai fazer os cartõezinhos com os sorvetes montados, né? E você vai recortar os cartõezinhos individuais. Então, você vai ter ali o cartãozinho que vai ter uma bola rosa, uma azul e uma amarela. E aí você vai entregar para a criança a casquinha do sorvete e todos os sabores, e aí você vai dar o modelo para ela e ela precisa montar o sorvetinho conforme o modelo. E aí você tem do ladinho aqui uma ideia é a mesma lógica, mas é uma atividade montada de uma forma diferente em que as bolas elas foram colocadas, as bolas de sorvete no pregador de roupa, e aí a criança tem o cartãozinho com o padrão que ela precisa reproduzir, mas aí ela vai fazer outro tipo de movimento, né? Outro estímulo motor para montar o padrão do sorvete. O pareamento das botinhas, né? Percepção visual também, raciocínio lógico, qual é a bota que pertence ao par. Eu gosto muito, fiz muito com os meus dois filhos, esses de preencher as tabelas. Eu acho que para trabalhar estímulo de raciocínio lógico, de percepção visual, são bem legais também. Então, você entrega a tabelinha de cima para a criança com os comandos e ela precisa seguir a lógica da tabela. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem as linhas e a gente tem as colunas. E aí, né, a gente tem aqui o primeiro das frutinhas, né? Então, nas linhas, a gente vai colocar o tipo da fruta, né? Então, a gente tem ali a primeira frutinha ali, eu acho que é uma amora, talvez uma amora, uma laranja e uma melancia. Então, as linhas são as frutas e as colunas são os tamanhos. Então, a primeira coluna eu vou colocar a amora pequena. A segunda coluna eu vou colocar a amora média. E na terceira coluna vai ser a amora grande, né? E a mesma coisa aí com as formas geométricas e as cores. Então, a gente tem aqui as linhas com as formas geométricas e as colunas com as cores para a criança fazer. Aqui, para a criança aprender a questão das legendas, né? Esse das borboletinhas é bem legal, a criança vai olhar
a legenda e vai reproduzir o padrão, né? E volto a dizer, essas reproduções de padrões, procura variar o material. Um dia faz com giz de cera, outro dia faz com tinta, outro dia faz com aquarela, e assim por diante. A dos coraçõezinhos é a mesma lógica das bolinhas, né? Você pode fazer a sequência, né? Descobrir qual que é a sequência lógica aqui. Esse também é discriminação visual, descubra o intruso. Esse tipo de atividade também você vai encontrar com diversas variações, diversos níveis de complexidade. Às vezes vai ter o intruso bem evidente, né? Como ali nos dinossaurinhos, que tem os roxos, né? E aí tem um intruso azul ali no meio, bem gritante. E às vezes a criança vai precisar ter mais atenção, às vezes vai ter atividades que tem muito mais elementos, né, para ela ir observando, e aí você vai percebendo de acordo com a capacidade da criança. Atividades de traçado para coordenação motora, elas são fantásticas, você encontra diversos tipos, e aí as atividades de traçado você também procura variar, tá? Vai fazer com o lápis, beleza? Fez com o lápis um dia, no outro dia faz com tinta usando pincel um dia, faz com tinta usando cotonete, coloca o cotonete ali na tinta e vai pintando, outro dia coloca o dedinho da criança na tinta para fazer o caminho, outro dia faz com giz de cera, outro dia faz com canetinha, e aí você vai variando o tipo de material que você usa, e a criança ela vai trabalhando o traçado, ela vai trabalhando a coordenação motora, e ela vai se divertindo, porque você está variando os materiais, você está variando os estímulos, né? Então aqui tem, se você pesquisar na internet, tem muitos tipos dessas atividades de traçado, e você pode trabalhar com essa quantidade enorme de materiais, né? Esse aqui também para trabalhar a questão de coordenação motora, né? Essas atividades de animalzinho dodói, as crianças adoram, né? Bem legal se você conseguir imprimir os band-aids em papel adesivo, né? Que aí a criança ela vai retirando o band-aid ali do papel adesivo, vai colocando em cima do dodói. E se você não trabalhar com adesivo, você pode trabalhar com a cola também. Se a criança for, né, maiorzinha, se ela já está trabalhando com tesoura, então você vai dar o animalzinho dodói e você vai dar uma cartela cheia de band-aids para ela, e ela precisa recortar os band-aids, passar a cola para colar em cima do machucadinho, né, do animalzinho. Também trabalha de várias maneiras e várias coisas. Quebra-cabeça. Também são atividades muito interessantes, muito estimulantes para crianças pequenas. Você começa sempre com poucas peças, vai começar sempre com quebra-cabeça de 2 peças, e aí você vai dar várias imagens para a criança juntar qual que junta com qual, né? E aí, conforme a criança vai crescendo, você pode ir deixando mais complexo. Então, pode tanto fazer para a criança colar com cola o quebra-cabeça, como você pode imprimir num papel mais resistente, plastificar para ela poder montar várias vezes, né? Então, existem esses com uma sombra embaixo, que a criança vai encaixando em cima, e também depois você pode eliminar a sombra e pedir que a criança monte o quebra-cabeça só da ideia dela, né? Então, essas foram algumas sugestões de atividades para fazer, né? E também eu quero aproveitar para passar para vocês algumas sugestões de materiais. Ah, eu tenho uma criança pequenininha, que tipo de material eu devo investir? Seria bom que eu investisse para estimular essa minha criança, né? Então, vou sugerir para vocês alguns materiais que eu notei que foram úteis, que são bons para estimular as crianças menorzinhas, tá? Pegadores e pinças para esses tipos de atividades que eu sugeri aqui. Existem de diversos tipos, né? Você pode escolher os que estão dentro das suas condições. E às vezes até pegador de cozinha mesmo, né? Você pega aqueles pequenininhos, você pode usar, então é uma coisa bem legal para você investir, né? Esses aqui que tem a basezinha de tesoura, né? Com a bolinha é legal, porque a criança já vai trabalhar a questão do movimento da tesoura, né? E é legal se você conseguir de vários estilos, que cada estilo de pegador, ele vai trabalhar um tipo de coordenação motora diferente, né?
Uma coisa muito legal para você sempre ter em casa é algodão. Tem essas bolas coloridas e aí você pode usar para várias coisas. Para a criança abrir o algodão, para ela colar. Até eu ia falar aquelas atividades de traçado, uma coisa legal de fazer também, não é com algodão, mas né, que trabalha bastante a criança é você passar a cola em cima do traçado e você dar um barbante para a criança ir colando em cima daquele caminho, sabe? Também ajuda muito para trabalhar a questão de concentração, coordenação motora, né? Bem legal. Então, algodão é uma coisa bem legal para ter, para trabalhar com as crianças. Os pompons coloridos, sem sombra de dúvida, você vai usar daqui até o infinito. Depois, quando você começa a trabalhar noções matemáticas e coisas, você ter eles como objetos para contar é bem legal também, né? Vai usar bastante. Com, opa, com crianças pequenas, os lápis de cor e os giz de cera jumbo, eles são muito importantes, porque a criança ela tem dificuldade na pega, né? Do lápis e tal. Então, quanto mais grosso for, melhor. Então, se você encontra lápis de cor hoje, é bem fácil de encontrar esses lápis de cores mais grossos, né? E uma coisa que é legal é você testar, principalmente o lápis de cor que ele requer mais pressão. Então, você vai notar que a criança mais pequenininha, às vezes, eles se desestimulam de pintar, porque eles não colocam muita pressão no lápis. Então, não sai muito fácil a cor. Então, se você conseguir um lápis de cor que saia o pigmento fácil, é melhor para a criança pequena usar, tá? O giz de cera grosso também é bem bacana, um investimento que vale a pena. Essas tesourinhas aqui para criancinha, eu sei que tem da Faber-Castell, eu não vi se tem de outras marcas. É bem legal, porque para criança fazer esse movimento aqui é bem difícil no começo, mas essa tesourinha, a criança aperta, ela vai e ela volta sozinha, né? Então, para o início do treinamento de recorte, é um investimento bacana. As bolinhas de plástico colorido, essas bolinhas aqui, elas são aquelas bolinhas que vai nas piscinas de bolinhas, sabe? Às vezes você encontra pacotões de bola. Aí para você fazer tanto atividade de jogar e tal, como as atividades que a gente viu ali, atividade de pareamento, de transferência e tudo é uma coisa bacana de se ter. Papel crepom colorido sempre vai bem para você colar, para você fazer, né, sainhas e bolinhas, estimula muito. Massinha de modelar e os acessórios, né, para cortar a massinha também é bem importante. Ajuda muito no estímulo motor, a questão da textura ser diferente, né, e também para você trabalhar ah, todas as outras atividades da massinha de modelar as forminhas, os rolinhos, essas coisas, é um investimento que vale a pena também. Tinta guache, primordial, vai muito bem para trabalhar com as crianças. Aquarela é uma variação da tinta, né? Se você quer sair ali, né? A questão da criança molhar o pincelzinho na água, passar na tinta, também é uma coisa legal. As colas também. Sim, a cola de bastão ajuda muito aquele dia que você não quer lambança, trabalha um tipo de movimento ali com a criança, é legal. Mas tem a cola líquida também. Ensina a criança a usar a cola líquida, medir o quanto ela precisa apertar o tubo de cola para sair. E nesse sentido, a cola colorida também ajuda bastante, sabe? Você pode comprar a cola colorida e pedir para a criança passar por cima das linhas, aquela atividade de traçado, sabe? Para fazer com cola colorida é bem difícil para a criança fazer, tá? Com a cola colorida, mas é bem legal para estimular essa questão da pressão, do quanto que aperta a cola, que se apertar demais vai sair muito, se apertar de menos não vai sair, sabe? É uma coisa bem legal, um investimento que vale a pena. Quando você for começar a trabalhar escrita com a criança, não compra lápis de escrever normal. Usa lápis de desenho, tá? Pega um lápis 2B, 4B ou 6B, que esses lápis eles são mais pigmentados. Então, se você pegar um lápis HB ou um lápis H,
ele tem menos pigmento no grafite dele, e aí a criança ela não tem pressão ainda na mão, e ela se desestimula, porque ela passa aquele lápis e fica aquele risco muito clarinho, sabe? Então, um lápis 4, eu digo 4B, que daí ele é um intermediário, né? E eu acho bem bacana para começar. Esses são elementos bem básicos, mas que vale a pena ter, porque você pode fazer muita atividade com as crianças usando cadarço, palito de picolé, barbante, cotonete, canudo, miçangas de diversos estilos, até se você tiver miçanga e aquele fio de nylon que é mais durinho, sabe? Para a criança fazer aquele movimento de colocar o fiozinho colocar as miçangas no fiozinho de nylon, sabe? No buraquinho, uma coisa bem legal que vale a pena também você investir. Canetinha. Canetinha é legal porque ela é super pigmentada, não precisa pôr pressão para sair tinta, funciona muito bem. E uma coisa legal é você sempre usar jumbo, que é aquela que ele parece mais um canetão, sabe? Ele é mais grosso, não é aquela canetinha que tem a ponta tão fininha, que é tão fininha, né? Porque além dela ser mais resistente, é mais fácil para a criança usar e ela vai ser mais durável também, né? Como eles não ainda têm dificuldades com relação às questões de pressão com a caneta, né? Vale a pena você investir nessas canetinhas que elas são mais grossas. Agora, indo para a parte de jogos e de livros e coisa assim, sabe? Algumas sugestões. Livro de banho. Esses livros eles são plastificados ou emborrachados e tem uma espuminha dentro. E normalmente ele tem bem pouquinhas palavras, mas tem imagens, né? E eles são resistentes para. Então a criança ela está aprendendo a lidar com o livro. Então esses livros de banho, os livros cartonados, os livros de pano, eles são muito bons porque a criança ela ainda não sabe que ela precisa cuidar o livro e que se ela não cuidar, ela vai rasgar. Então, esses livros mais resistentes é bom para você começar o treinamento com a criança, né? Então, você não precisa ter muitos, mas é interessante que você tenha alguns para a criança manipular, para ela se acostumar com o livro. E falando de livro, é muito importante nessa parte, desde o nascimento da criança, leia para os seus filhos. Tenha livros que você vai ler, porque o seu filho vai pegar gosto pela leitura se ele vê você lendo. Então, as crianças, elas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo ensino em si, né? Então, quando a gente lê para os nossos filhos, uma série de conexões neurais acontecem que vão ser importantes para o desenvolvimento dele. Então, você vai ter ali os livros da criança, talvez vai ter livros que você vai comprar para a criança, mas que ela ainda não pode manipular, porque são de papel, né? Mas através desses livros mais resistentes, você vai conseguir treinar ela sobre o cuidado, que o livro é um material que precisa cuidar, né? E aí tem também livros com texturas que você abre, e aí você sente a pelezinha do animal, sente né, às vezes tem lixa, tem algodãozinho, tem um feltro, né? Os livros de abas são bem legais também, que a criança vai abrindo e tem as janelinhas para descobrir, né? Então, sempre cuidar para serem abas mais resistentes, né? Porque eles ainda não têm aquele cuidado todo, né? Mas são livros, são materiais que vale a pena investir. Esses blocos de encaixar e de empilhar é bem legal. Tem de vários tipos, tem tipo de copo, tem tipo quadradinho, tem, enfim, que aí tanto você pode fazer a construção de colocar o maior embaixo, o menor em cima, e aí a criança vai explorando o que cabe lá dentro, o que não cabe, o que dá certo, o que não dá, né? É um tipo de material que é legal para estimular o desenvolvimento nessa fase das crianças. Quebra-cabeça é uma coisa também bem legal. Minha sugestão para crianças pequenas, quebra-cabeça de madeira, começa com esses mais simples, de pouquinhas peças, né? De 4 peças, esses de encaixar dentro da forma ali, né? É mais fácil para a criança, ela não vai se desestimular porque é algo que ela consegue fazer. E aí você vai aumentando
a complexidade, o número de peças conforme a capacidade da criança. Quando você vê que ela já dá conta super bem desses de 4 peças, você pode começar a evoluir para aqueles com um pouquinho mais de peças, né? E os jogos de encaixes com peças grandes, né? Então, tipo, não é Lego, a gente chama, a gente brinca o Lego grandão, né? De encaixar, de fazer construções, né? E esses também de colocar, de encaixar as formas, né? Nos buraquinhos também é muito legal para a percepção da criança, para coordenação motora, percepção visual, noção de espaço, né? Então, esses tipos de jogos também são coisas bem legais para se ter. Então, gente, minhas sugestões eram essas, de atividades, né, de coisas para fazer com as crianças. Eu espero que eu tenha ajudado, que tenha sido útil para vocês essas sugestões para o desenvolvimento psicomotor dos bebês de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se eu puder compartilhar outras coisas com vocês, que eu peço que vocês deixem seus comentários, que vocês me procurem lá no Instagram, é @KellyOgliari, o meu Instagram. Lá eu compartilho um pouco da nossa rotina com as crianças, compartilho algumas dicas, alguns materiais. Se teve algum material aqui que você gostou, alguma atividade que você gostou, que você queira que eu envie para você, você pode me chamar que eu envio. Gente, muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui. Um beijo grande e até a nossa próxima aula, que eu espero que eu consiga montar logo e gravar logo para vocês. Tchau, tchau.